Estão aqui conosco o professor Henrique Del Nero, coordenador do Grupo de Ciência Cognitiva do Instituto de Estudos Avançados, e ainda o biólogo, o professor Nelson Papávero, professor visitante aqui no Instituto de Estudos Avançados de nossa universidade. No programa de hoje haverá um diálogo entre esses dois professores sobre questões relacionadas com ciência cognitiva. Então, iniciando o professor Henrique Del Nero. Bom, eu agradeceria a oportunidade e começaria fazendo uma consideração breve. As pessoas não conhecem o que seja ciência cognitiva. Ciência cognitiva é talvez uma das formulações mais recentes do que possa vir a ser uma psicologia científica de final de século XX. Ela é uma área eminentemente interdisciplinar e reúne, portanto, conhecimento adquirido em algumas outras áreas que nos são importantes para compreender o fenômeno do comportamento humano. Estas áreas são basicamente a neurologia, a inteligência artificial com a simulação de comportamento em computadores, a filosofia enquanto análise dos dados que nós temos a respeito de todas essas áreas, a psicologia, a linguística e a antropologia. Perifericamente, uma série de outras áreas nos são vitais, por exemplo, a biologia, a sociobiologia. E é nesse sentido que nós trazemos aqui algumas perguntas para o professor Papávero. No seguinte sentido, nós temos certeza de que, sob um determinado enfoque, o nosso comportamento, a nossa capacidade de realizar tarefas, esse edifício que é o comportamento humano, psicológico humano, é um traço selecionado ao longo do processo de evolução natural das espécies. O professor Papávero tem trabalhado com este assunto e tem dado luz a certos temas que outrora foram tratados simplesmente como teoria da evolução darwiniana. Eu gostaria de ouvir do professor Papávero como que podemos entender traços como inteligência, afeto, socialização, linguagem, como traços selecionados, adaptados, que vieram se instalar no homem e são um tema da ciência cognitiva. Já, professor Del Nero, o trabalho que estou realizando aqui justamente é um tratamento matemático, uma axiomatização da teoria da evolução, tal como é entendida hoje, via a chamada sistemática filogenética criada por Hennig nos anos 50. E com essa axiomatização será possível então trabalhar não só no campo da biologia, mas em qualquer outra área da ciência que trate de sistemas abertos, ou seja, sistemas em evolução. Então o meu trabalho aqui está sendo a criar uma nova lógica chamada meriologia, é uma teoria lógica das partes do todo em geral, e dar então essa estrutura matemática que permita trabalhar com outros campos, como por exemplo as ciências humanas, ciências da mente, etc. Professor Papávero, eu tive a oportunidade de ouvi-lo em algumas conferências e me chamou bastante atenção, e talvez seja este o ponto que eu gostaria de tratar hoje nessa nossa conversa. A sistemática, em lugar de ser alguma coisa que pudesse ter assustado nossos ouvintes nesse momento, uma axiomatização, uma matematização, uma teoria tão complicada de fenômenos biológicos, às vezes ao nível das amebas ou das plantas, dos micro-organismos, ela é um procedimento que pode analisar qualquer sistema de informação. O senhor dava um exemplo interessantíssimo que, por vezes, através da sistemática, nós conseguimos encontrar o denominador comum linguístico, fonético, de uma palavra numa língua morta, por exemplo, no latim, a partir das suas variações posteriores nas línguas latinas ainda em uso corrente.
Isso é muito interessante porque, neste sentido, a língua seria um organismo, um sistema em movimento. Qualquer aparecimento de erro, como dizia o senhor, um erro de cópia, pode ser interpretado à luz da sistemática como uma mutação e, portanto, simula em muito e é análogo em muito a um sistema biológico em mutação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Perfeitamente, professor Deonero. A base da evolução é herança com modificação. Isso seria uma definição do que é o processo evolutivo. E o senhor colocou justamente a novidade no processo evolutivo se faz através de erro. É o erro que leva a coisa à frente. Então, na linguística, por exemplo, pode ser um erro cometido por um habitante que se perpetua culturalmente. Na transmissão dos manuscritos medievais, por exemplo, era um erro de cópia. E isso acrescenta tantas modificações que a língua escrita ou falada vai se transformando. Então, se a gente pegar, por exemplo, a palavra igreja, no português, no espanhol, no francês, por exemplo, nós temos igreja, iglesia, iglesia. A gente pode ver como é que isso foi modificando. Não é? Então, o E da espécie, entre aspas, que originou essas três espécies de palavras, vai se modificar em I. O C de eclésia do latim vai dar um G. Então, o que a sistemática filogenética faz é justamente a gente poder recuperar o chamado ancestral. Isso não só no caso dos vivos, mas em qualquer outro sistema que esteja em evolução. Então, existe toda uma técnica baseada basicamente na teoria dos conjuntos, em que a gente pode recriar o ancestral, e é isso praticamente até o começo do processo evolutivo. Quanto a isso, eu tenho uma pergunta, talvez algo mais impertinente, mas fundamental para o nosso trabalho. Quando um grupo de ciência cognitiva se reúne em detrimento de uma série de tópicos bastante específicos, o objetivo geral que nós temos são dois. Em primeiro lugar, localizar quais são os traços comuns a todos os homens no que tange a seu comportamento. E segundo, delimitar exatamente qual é a superveniência de fatores tais como cultura, plasticidade e mudança de comportamento em função do meio e da experiência pessoal, e ao mesmo tempo há uma linha única e indivisível de possíveis comportamentos que são o traço marcante da espécie. Ora, o senhor analisa os sistemas em movimento e fala, por exemplo, de erro de cópia, no caso da medieval, de transcrição de textos. Nós, da nossa concepção de escola, conhecemos o fenômeno da mutação, quer dizer, o acaso cria a mutação e a seleção escolhe aquela mais adequada. Isto é quase um cânone do nosso conhecimento ginasial e colegial. A sistemática inverte algumas coisas, ela introduz novos elementos, quer dizer, indiretamente nós vamos aferir se aquilo foi uma variação que se propagou ou não. Será que nós poderíamos dizer que uma variação que não fosse determinada geneticamente, mas que se propagasse no espaço, seria indistinguível do ponto de vista da sistemática daquela mutação que se deu no aparato gênico? Respondendo ao professor Deonero, realmente a mutação é a base do processo evolutivo, quer dizer, isso é um erro, né, figuradamente, analogamente aos erros de cópia da escrita. No caso da genética, é um erro na transcrição da sequência no DNA. Agora, a mutação a gente pode entender num sentido análogo muito mais amplo, quer dizer, qualquer novidade, qualquer coisa que surja como novidade num processo evolutivo tomado em geral.
E nesse caso, a sistemática, entendida como o estudo de sistemas em geral, não exatamente sistemas biológicos, qualquer tipo de mutação pode ser empregado para fazer o padrão evolutivo. Quer dizer, não necessariamente genética. Né? No comportamento, por exemplo, nos animais em geral, nós temos, é claro, um componente genético, mas existe muito de aprendizado. Então, o que no caso dos seres biológicos se faz por reprodução sexuada, transmissão genética, nas culturas humanas faz transmissão cultural. E é um processo de troca de informação, ou de ausência de troca de informação, análogo ao que existe na vida. Então, o que a teoria do Hennig, agora modificada e matematizada, vai garantir é que se pode trabalhar igualmente com todos esses sistemas, quer dizer, não necessariamente sistema meramente genético. Quer dizer, professor Papavero, uma questão que me tem incomodado por vezes nessa nova formulação é que nós não temos um critério no interior da sistemática que diferencia aquilo que é cultural daquilo que é natural. Veja, para explicar o padrão evolutivo, a gente pode prescindir da base genética, em amplo sentido, da mudança. Certo? Então, o que nós estamos preocupados na sistemática é descrever como se processou, como se fez o processo evolutivo, o padrão. Quer dizer, o que causa a mudança, a gente pode prescindir, pode ser genético, cultural, etc. E nós temos métodos de saber a concatenação dessas mudanças no tempo. Seria demasiado técnico aqui explicar esse programa. Mas a gente pode saber como é que houve a sequência dessas mudanças e fazer as espécies, entre aspas, ou culturais ou materiais, como é que o processo evolutivo se desenvolveu no espaço e no tempo. Quer dizer, claro, se a gente soubesse a genética do processo, genética no sentido amplo, não genética biológica, seria enriquecer com dados. Agora, em certos casos, é extremamente laborioso ou mesmo impossível fazer a parte genética. E a gente pode prescindir. Para descrever o processo, podemos prescindir da genética. Professor, professor Papavero, uma das nossas preocupações na ciência cognitiva é delimitar exatamente qual é o ponto de demarcação, o ponto de mudança, até onde nós podemos ir com o que sejam traços psicológicos selecionados no processo de desenvolvimento da espécie humana, e quais são aqueles traços que são praticamente não passíveis de tratamento científico, ou seja, uma psicologia do indivíduo concreto. Eu sei de palestras suas que o indivíduo concreto sempre em biologia é um problema muito sério, quer dizer, nós devemos usar abstrações e categorizações, quer dizer, abarcá-los em conjuntos. Como que o senhor vê, do ponto de vista da biologia, da evolução e da sistemática, como o senhor veria os limites entre uma determinação psicológica do homem, porque um cérebro e um material genético novo que propicia o aparecimento da linguagem e do fenômeno do intelecto e do fenômeno do mental, e onde o senhor veria uma gama de outros fenômenos que seriam ditos fenômenos de conteúdo ou de experiência pessoal ou de experiência cultural, que estes talvez ficassem para o domínio da poesia ou de uma hermenêutica. Onde o senhor vê exatamente essa distinção? Bom, veja, professor Leonero, que a mutação sempre ocorre no indivíduo físico, mas ela se propaga, não é? Na população inteira. E agora, nessa nova lógica que a gente está terminando de fazer, o conceito de indivíduo transcende o indivíduo físico. Nós podemos ter indivíduos coletivos, em que as partes
sejam dissociadas espacialmente. Então a espécie biológica, por exemplo, passaria a ser um indivíduo de nível superior. E o conjunto de todas as espécies continuaria sendo um indivíduo. Então esses novos traços, sejam culturais ou biológicos, que surgem no processo evolutivo, para que eles possam ser usados, fazer indivíduos, eles têm que se propagar. Quer dizer, uma reprodução, uma troca de informação de algum tipo. Era isso a sua pergunta, professor Delano? Seria, mas na verdade, talvez a impertinência seja justamente a seguinte, quer dizer, a genética poderia nos informar exatamente quais são as determinações gerais para a psicologia humana, ou seria um salto que não é permitido, não é possível fazer do nível gênico para o nível da sistemática para o nível do indivíduo? Então, a genética biológica pode ajudar muito, quer dizer, a gente comparando com grupos externos, quer dizer, outros primatas não humanos, por exemplo, a gente poderia estabelecer claramente que traços são comuns a todos os antropóides, por exemplo. Não é? E aí ver o que nós chamamos na teoria do Hennig autapomorfias, quer dizer, coisas exclusivas de uma linhagem evolutiva, que surgiram só no humano. Falando de autapomorfias, professor Papávero, eu gostaria de fazer uma pergunta que também é uma outra região de debate intenso nos dias de hoje entre a comunidade de cientistas cognitivos. Alguns consideram o fenômeno da linguagem humana como um traço absolutamente novo no processo biológico, ao longo de todas as espécies. E outras pessoas absolutamente se recusam a ver esta diferença qualitativa e veem apenas um processo de complexificação. Quer dizer, é um estágio mais complexo de algum tipo de operação que já está presente dos primatas para baixo. Como é que o senhor vê essa questão? Mas a pergunta, professor Dionero, é meio capciosa. É um caso extremamente complicado, depende do que se entenda por linguagem. Agora, a linguagem articulada, com aparelho fonador, etc., sem dúvida nenhuma, é um traço dos primatas em geral. Né? Existem vários macacos que têm uma linguagem articulada, inclusive com palavras mais ou menos abstratas. Eu creio, no meu caso, pessoalmente, que no homem é mais um grau maior de complexidade, mas não é uma novidade evolutiva característica dos seres humanos. Quer dizer, eu posso fazer talvez a pergunta em termos mais específicos para o professor Papávero, e agora sim pedindo auxílio do que a biologia pode nos informar. Seria possível que um fenômeno tão complexo, um traço tão complexo quanto a linguagem, fosse determinado por um gene ou por uma sequência muito pequena no aparelho, no nosso DNA, tal que uma mutação fizesse aparecer uma coisa do tamanho da linguagem? Bom, veja, professor, como novidade? Aí no caso não é tão pequeno, aí são a base genética disso deve ser imensa. Então, né? Isso é um acúmulo extremamente grande de mutações que se processou ao longo de milhões de anos, né? Até chegar à complexidade da fala humana. Pois é, de onde eu posso concluir que seria bizarro pensar na linguagem como um traço que é absolutamente novo na espécie humana e totalmente ausente nas outras espécies. Não, aí é um caráter que nós chamamos sinapomórfico, quer dizer, ele é comum, é uma novidade evolutiva, surge há algum tempo no passado, mas que ele pertence a várias linhagens evolutivas. É claro que no homem o grau de desenvolvimento é muito maior do que nos outros primatas. Mas se tem esses chimpanzés, por exemplo, os próprios gorilas, vários outros primatas não humanos, que já têm uma linguagem meio articulada. Quer dizer, pode ser reproduzida, inclusive, hoje vários antropólogos ou primatólogos, aí é o limite entre essas áreas do conhecimento hoje está cada vez mais difícil de estabelecer, às vezes podem conversar praticamente com esses outros primatas não humanos.
Esse nome, eu acho que é só uma questão de grau. Uma última ordem de considerações no tocante à sistemática, professor Papávero, vem a ser a seguinte: há uma série de críticos do uso de computadores e de arquiteturas computacionais que nos servem de modelos de teste para teorias psicológicas e mesmo de modelos que guiam a nossa pesquisa futura em termos de pesquisa psicológica ou pesquisa neurológica. As pessoas têm uma certa vocação de princípio de que não sabem nem o que está se fazendo com o computador, mas já não gosta de cara, porque parece que isso daí é tecnicismo ou coisas que tais. Bom, alguns desses críticos fazem uma observação que pode parecer impertinente, mas eles dizem nós só conseguiremos ter determinadas características que simulem realmente uma máquina humana numa máquina artificial no momento que nós tivermos duas coisas. Por exemplo, compreensão dos significados e não simplesmente uma operação matemática sintática que chama, né, que apenas agrupa símbolos e os coordena no tempo sem uma exata compreensão da natureza dos símbolos. Dizem a inteligência não está nos sistemas de inteligência artificial, mas está nos programadores. A inteligência não está nos programas, está nos programadores. Mas uma outra linha de crítica se dirige justamente à incapacidade que nós temos de conferir à máquina certas qualidades humanas, tais como a locomoção, tais como o envelhecimento e tais como a reprodução. A questão da reprodução é vital, a seu ver, para que nós elejamos um determinado campo de pesquisa em termos de modelos de comportamento, ou ela só tem importância no momento de transmissão do aparato gênico? Veja, aí professor Leonel, existe uma certa confusão no termo reprodução. Reprodução é mais ou menos individuação. Quer dizer, eu crio um indivíduo físico. Então eu posso fundir dois e ter um, isso é reprodução. No caso aí seria mais exatamente a palavra sexo, como é usada pela grande bióloga Lynn Margulis. Troca de informação genética. Então aí a troca da informação genética é que manda toda essa informação adiante. Pode haver reprodução com sexo ou sem. Né? Então quem manda aí é o sexo, né? no sentido de troca de informação. Certo? Agora eu perdi a pergunta é exatamente a seguinte, quer dizer, o fenômeno da determinação genética, ele teria apenas importância no momento da concepção e muito bem teríamos totalmente determinado o campo dos possíveis das nossas características enquanto organismos, e só voltaria a ter importância em termos evolutivos quando concebêssemos, né, por troca de informação com uma pessoa, uma espécie, um indivíduo da mesma espécie, heterólogo no caso. Ele só teria importância nestes dois momentos, ou existe um movimento do aparato genético durante a vida do indivíduo? Quer dizer, eu estou pensando em genes de determinação tardia. Nós sabemos que há certas doenças, por exemplo, o diabetes do adulto, em que você já tem a determinação gênica, mas aquilo vai se expressar apenas num determinado momento do tempo. Outras teorias hoje em dia falam de darwinismo neuronal, como se houvesse mesmo nos primeiros meses de vida, houvesse intenso processo de seleção de grupamentos de neurônios para a execução de certas tarefas e coisas que tais. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acredita que durante a vida do indivíduo o aparato gênico fecha um universo de possíveis, ou pode ocorrer mutação ou expressão de outras características durante a vida desse indivíduo? Veja, essa questão é dupla, quer dizer, os genes em geral determinam desde o nosso nascimento grande parte do que vai suceder, mas
Não é uma coisa absolutamente rigorosa. Existe um certo grau de liberdade, por assim dizer. E desse pensar que a evolução é não só a parte genética, mas tem o componente ambiental, não é? A parte da seleção natural ou seleção neutra, no caso, que também existe. Então existe uma certa gama de possibilidades que a estrutura genética permite, não é? E agora a mutação é um fenômeno absolutamente aleatório, ela pode surgir na vida do indivíduo a qualquer momento. É um fenômeno relativamente raro, mas existe. Professor Papávero, outros dois tópicos que nos interessam sobremaneira nos estudos do fenômeno do conhecimento, do fenômeno do comportamento superior da espécie humana, são, e perdoe se falar alguma coisa, aludir a alguma teoria já em desuso, mas o senhor poderia nos explicar o que vem a ser ortogênese? Daquilo que nós temos entendido, o que eu tenho entendido do que leio, parece que a evolução não se dá num contínuo, mas ela se dá às vezes com saltos e, sobretudo, existe como que uma mão invisível que escolhe situações privilegiadas ao lugar de ser mero acaso. Como o senhor... A ortogênese depende do sentido, biologia não é muito precisa no seu vocabulário, mas ortogênese em geral é por exemplo, um caminho evolutivo que é seguido e continuado. Por exemplo, a evolução das presas do elefante e da tromba é uma certa canalização dos caracteres num determinado rumo. Não sei se é nesse termo que o senhor está querendo usar, professor Leonardo. Não, o termo que eu uso vem de um debate muito célebre quando o grande filósofo Karl Popper e o grande etólogo Konrad Lorenz fizeram, acho que ambos 80 ou 90 anos, a rádio austríaca fez uma entrevista entre os dois que foi publicada posteriormente sob o título O Amanhã Está Aberto. Não sei se há tradução em português. E, num determinado momento, Popper pergunta para Lorenz a respeito da ortogênese, e o que Lorenz responde é simplesmente o seguinte: se nós dependêssemos apenas do curso natural e casual das coisas, a natureza teria demorado muito mais tempo para selecionar determinados caracteres. Mas ele acha que 5 bilhões de anos é pouco? Muito bem, professor Papávero, eu agradeço bastante a colaboração que o senhor nos tem dado junto ao grupo e aproveito a oportunidade para divulgar este grupo de ciência cognitiva, disciplina pouco conhecida em nosso meio no Brasil, mas já bastante desenvolvida em mundo anglo-saxônico, para que as pessoas procurem o Instituto para participar do nosso trabalho. Muito obrigado, professor Papávero. Agradeço. Muito obrigado. Este foi um diálogo entre os professores Henrique Del Nero, coordenador do grupo de ciência cognitiva do Instituto de Estudos Avançados, e o biólogo, professor Nelson Papávero, professor visitante aqui no Instituto. Aos dois professores, os agradecimentos do Instituto de Estudos Avançados pela sua participação em nosso programa Uma Janela para o Mundo. Boa tarde. E para a próxima semana, o Instituto de Estudos Avançados programou as seguintes atividades. No dia 14 de outubro, às 14h30, no Auditório de Cinema da ECA USP, será realizada uma mesa redonda sobre o conceito de tempo na imagem eletrônica, a ser coordenada pela professora Ana Maria Belot. No dia 15 de outubro, às 9 horas, José Arnaldo Rossi, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, falará sobre aspectos econômicos e sociais da Previdência no Brasil, na sede do IEA. No dia 16 de outubro, às 9h30, Claire Salomon Baillet, do CNRS França, proferirá uma conferência sobre 1876, micróbio e microbiologia na sede do IEA. Seguindo a programação, será realizada no dia 17 de outubro, às 17 horas, em inglês, a Conferência do Mês, de Jean-Jacques Salomon, do Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França. O tema da palestra será Política Pública, Tecnologia e Desenvolvimento.
e o evento terá lugar na sede do Instituto de Estudos Avançados. No dia 18 de outubro, às 16h30, Davi Miller, da Universidade de Warwick, Inglaterra, falará sobre teoria da verdade. E atenção, os ouvintes interessados em adquirir os textos das palestras e seminários devem dirigir-se à sede do IEA. Eis um dos lançamentos da coleção Documentos. Na série Assuntos Internacionais, Desenvolvimento na Área Pacífico, a Indústria e o Estado, de Amaury Porto de Oliveira. A Rádio USP apresentou Uma Janela para o Mundo. Uma realização do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. As pessoas que desejarem fazer observações sobre este programa ou obter informações sobre as atividades do IEA, poderão escrever para o seguinte endereço: Instituto de Estudos Avançados da USP, Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa J, número 374, Cidade Universitária, São Paulo. CEP 05508. Janela para o Mundo estará de volta no próximo sábado, às 14h. 14 horas.